Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do Pod Brasil. Hoje estou com a presença de Érica Lima e Emerson Rodrigues. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Que bom. Tudo muito bem, graças a Deus. Que ótimo. Vocês estão confortáveis? Estão tranquilos? Muito bem. Então vamos começar? Vamos lá. Ótimo. Primeiro eu gostaria de saber sobre você, Érica. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, além do cargo de diretora. Então, do meu cargo de trajetória, né? Então, além de ser diretora, primeiramente eu sou filha amada do Senhor. Eu sou esposa, sou mãe, sou avó de dois, Avó? eu sou avó de 2 lindos presentes, Nossa. né? Os meus netos maravilhosos. Sou sogra e sou alguém que sonha, que acredita. Eu acho que esse sou eu, Giovana. É. E o que o senhor acha que ela é? Como você descreveria a Érica? A Érica é uma pessoa muito autêntica, muito. Entende? Isso. Muito autêntica, muito humana e dura ao mesmo tempo. E tem que Eita. ser. É mãe, né? É mãe. Mãe. E você, Emerson? Conta um pouco pra gente sobre quem é você. O Emerson é uma pessoa que nasceu uma família tradicional. Nasci numa família tradicional, cresci com muita dificuldade na minha infância. Perdi meu pai, eu tinha 25 anos, aí com 25 anos eu tomei a responsabilidade da casa, que eu morava com a minha mãe, e daí eu fui tomando conta de tudo, né. E com o tempo a gente com muita dificuldade, muito trabalho, sempre fui um rapaz muito trabalhador, muito compromissado com as coisas que eu peguei para fazer. E com o tempo Deus preparou que a gente cruzou os caminhos com a Brasil. E aí só foi alegria, graças a Deus. Que bênção. Então, você teve que assumir um cargo de responsabilidade muito cedo, como Sim. dentro de casa. Isso, com a perca do meu pai, eu tive que abraçar minha mãe ali e tomar conta dela. E com o tempo as coisas foram acontecendo, sou pai de 4 filhos. Lá em casa faltou uns degraus na escada, porque eu tenho uma filha de 26 anos, Nossa! tenho um menino de 21, tenho um de 6 e uma de 2. Nossa, é uma Então diferença muito faltou grande, né? um degrauzinho na escada ali. E a parte fundamental da minha vida foi justamente o meu casamento com a Dani. Foi o divisor de águas na minha vida. Ela é uma pessoa dura, enérgica, que eu precisava disso. Ela era uma pessoa muito relaxada, muito à vontade em tudo que eu fazia, e ela chegou para tomar conta da situação, né. Então depois do nosso casamento foi uma coisa que transformou a minha vida. Emerson, porque ela conseguiu me direcionar, mostrar para mim coisas que eu não via. Até com a minha crença em Deus, que eu venho de uma família cristã, Sim. ela conseguiu resgatar isso também. Lógico que Certo. Deus, né, mas ela conseguiu me ajudar muito nisso. Foi uma auxiliadora. Foi, Que bênção. graças a Deus. E você, Érica, compartilha do mesmo sentimento depois do seu casamento? Com certeza. Nós somos um casal de improváveis para começar, né? Eu e o Winston, nós nos casamos muito jovens. Eu também, assim como o Emerson, a gente veio de uma família muito simples. Eu perdi meu pai assassinado, eu tinha 11 anos de idade. Eu perdi minha mãe e faltava 25 dias para o nosso casamento. Meu Deus. Então nós viemos de uma situação, assim, totalmente improvável mesmo, né. E eu vejo que o meu casamento foi um propósito mesmo do Senhor. O meu marido, ele é um presente de Deus na minha vida, né, assim, ouvindo o Emerson falar da Dani, né, eu vejo muito sobre o meu casamento também, né. Sempre o meu sonho foi ter primeiramente uma família. Por vir de um lar muito desestruturado, eu tinha um sonho de ter uma família. E eu vejo que o nosso casamento, de fato, assim, foi um propósito do Senhor para nós. E aí de lá para cá o Senhor veio nos abençoando, né. Eu acredito que quando 2 pessoas elas se juntam para um propósito, né, o Senhor ele muda e ele transforma. Que foi o caso do Emerson É. também, né? Sei. Bem semelhante à história de vocês. Eu falo assim, questão da paternidade, né? De ter perdido os pais muito cedo. Mas, vamos lá, né? Hoje nós estamos aqui, temos agora o Grupo Brasil, Brasil Implementos, Brasil Componentes, Brasil Caminhões. Meus parabéns para vocês, viu? Vocês são exemplos. Você hoje ocupa um cargo de diretor comercial, diretor comercial, e enfrenta muitos desafios nessa área? Muito. A parte comercial é desafio todos os dias, meu Deus do céu. E você é diretora administrativa.
Isso. Muitas dificuldades ou tranquilo? É tranquilo. Muitas e muitas. Eu acredito que nós temos muitos desafios, né, ao longo da nossa caminhada. E assim como o Emerson falou, parece que tem dia que 24 horas é pouco. Parece que eu chego lá e falo, meu Deus, parece que tem tanta coisa ainda para fazer, né? Tanta coisa para fazer durante o dia, a gente não consegue. Mas é muitos desafios, mas com a graça do Senhor a gente tem rompido eles a cada dia. Eu queria saber o que motivou vocês a iniciarem o Grupo Brasil há mais de 20 anos atrás. Qual que era o sonho inicial? Para ser mais exato, esse ano nós estamos completando 23 anos. 23. 23 anos de Grupo Brasil, né? Nós começamos através de um sonho do meu esposo de empreender. Ele veio tinha uma empresa juntamente com a sua família. E aí, num determinado momento, ele falou: não, vamos começar a nossa empresa juntos. E aí nós começamos, né, a nossa empresa há 23 anos atrás, com muita dificuldade. Como eu disse, um casal de improváveis, sem recursos, sem conhecimento, de fato mesmo com a cara e a coragem, né, para começar. E de lá para cá o Senhor veio trazendo direcionamento, o Senhor veio acrescentando, e aí até nós estamos hoje há 23 anos. Seguindo firme e É. forte, né? Eu vi que o Emerson, ele entrou depois, né, na história. E como é que foi essa junção? Como aconteceu? A Conta gente pra gente. vai nós vai lembrando, né, de tudo como começou, né, Érica, e vai vendo como é que as coisas se formaram. É muito bonito e muito interessante. Como eu disse no começo, eu sempre trabalhei bastante em várias empresas e comecei a ter perseguições na empresa que eu trabalhava. Nossa, E como a gente tinha até falado esse dia para trás, é ruim você chegar numa empresa e não querer ir para a empresa para trabalhar. E eu cheguei nesse ponto. De hora que eu acordava cedo, eu chegava, falava, meu Deus, por que não dá para trabalhar mais não aqui? tinha E eu propósito. tinha que ir porque eu tinha que trazer o ganha-pão para dentro de casa. Mas eu tinha que trabalhar mesmo não querendo. Aí eu comecei a procurar coisas fora. Eu tinha Deus, eu não posso deixar de falar de Deus, porque Deus deu uma sabedoria para a gente tão grande nesse sentido de aprender o que a gente faz hoje. E comecei a pedir a Deus para me direcionar, e eu comecei a procurar parceiros, até que Deus mostrou um amigo que falou que o Winston e a Érica trabalhava com as peças que eu vendia. Ah, então você já era do ramo. Já era do ramo. Uhum. Isso. Só que eles trabalhavam com a implementação. Eles quase não tinham vendas de componentes, de peças. Uhum. E eu fui lá propor uma parceria para eles. Cara e com a coragem. 10 anos, esse ano faz 10 anos. 10 anos. 16 de abril faz 10 anos. Incrível. Aí eu cheguei com a cara e a coragem e propus uma parceria. Mas o que eu queria mesmo era o quê? Era vender as peças que eles já tinham, eles me pagar uma comissão e eu trabalhar tomada de força, bomba, essas coisas avulsa, né? E o Winston viu aquilo ali. Eu sempre falo, né, como acho que o apóstolo Paulo fala, que a loucura de Deus para os outros é loucura, mas para Deus é um caminho que ele tá tomando ali. E esses loucos nunca me viu na vida, Aceitou. em vez de fazer uma parceria ali, eles me proporam a sociedade. Que bênção, né? Meu Deus do céu, eu saí dali, eu falei: "Meu Deus, que povo louco, como assim? Eu nunca ganhei dinheiro na vida e me propõe uma sociedade? Como assim?" Aí chegou e me aliás, organizamos ali uma semana para pensar, semana que vem você volta e tal. E ali fomos nós, eu orado aqui, eles orando de lá, e a gente vê o que acontecia. Voltamos, falando: "Não, vamos fazer essa parceria, vai ser assim, assim, assado. A gente vai fazer uma sociedade, meio a meio." Eu falei: "Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer?" Aí, vamos começar. Saiu de casa querendo um emprego, voltou sendo diretor. Saiu da empresa que eu estava, começamos a trabalhar lá na empresa. Eu não gosto muito de falar isso. Eu faturava, eu entregava, Vendia. eu vendia, eu fazia tudo que tinha que fazer na empresa. Arrumava lá o estoque, comprava, fazia tudo. Um dia eu saí de moto para entregar um reservatório. O reservatório ele tem 1,5 m por 80. Eu barrei ele na moto ali, o trem foi balançando. Eu andei uns 6 quilômetros com esse reservatório na moto fazer essa entrega, eu nunca Deus. esqueço disso. E ali a gente foi. Começou numa salinha pequenininha, e a parceria foi dando certo, Deus foi abençoando. E até hoje a gente fala, se não é Deus na nossa vida, a gente não sabe de onde a gente tirou sabedoria
para a gente estar fazendo o que a gente faz hoje. Com muitas Só coisas, né, Érica? somente por ele. Porque muitas coisas que a gente fez, que as coisas foram acontecendo. Hoje mesmo, quem somos nós? Eu não tenho o segundo grau completo, o Winston, não sei se Também tem não. sexta série, a Érica também não é formada, e estamos aqui hoje. Uns 3 De improváveis, sucesso. como a Érica falou, e estamos É aí isso, né? rompendo, mas eu sempre gosto de falar, e gosto não, eu tenho que falar isso. Se não for Deus na nossa vida, nós não tinha conseguido essa. Não sei o que ele olhou pra gente e falou: "É vocês". E é tão engraçado, Giovana, porque assim, o Emerson trazendo isso, na época nós estávamos passando uma situação muito difícil. Nós já tínhamos 10 anos já de empresa, e nessa época, literalmente, assim, nós tínhamos quebrado. 1 ano atrás nós tínhamos quebrado. Eita, Erika, porque a gente já começa a lembrar e Ai vai do lenço. pois é, e já vai se emocionando, né. E aí, é o que a gente sempre fala, que nós precisamos de olhar as oportunidades. O Senhor, ele acrescenta de onde nós temos. Então, da nossa empresa, o Senhor começou a dar uma visão para o meu esposo, para que a gente pudesse, dentro da nossa empresa mesmo, né, por maior que fosse a nossa dificuldade, dali surgiu um outro negócio. E aí ele falou: "Nossa, nós já temos a indústria, Uhum. nós vamos começar a vender as peças", que a gente já comprava essas peças, a gente já tinha os nossos fornecedores, né, que a gente comprava essas peças na fabricação dos implementos. E o Wilson falou: "Não, daqui nós vamos abrir uma outra empresa". Agora pensa na dificuldade, quebrado. E aí nós fomos orar para que o Senhor, ele nos trouxesse de fato, uma sociedade, um parceiro. A princípio não era. E aí antes do Emerson vir, a gente ainda fala muito isso para ele. Nós recebemos muito outras pessoas que queriam de fato fazer uma parceria, e entrar com recurso, e entrar com financeiro, mas o nosso coração fechava. E aí quando o Emerson foi, e que ele conversou, o coração abriu. E eu sempre falo para ele que Deus, ele não une pessoas, simplesmente, ele une pessoas para um propósito, porque a gente não consegue enxergar o amanhã, o Senhor, ele enxerga, né. E aí daí nasceu essa parceria, essa sociedade, que veio logo depois que a gente passou de fato uma crise financeira muito difícil, muito difícil. Como eu falo que, de fato, nós somos um casal de improváveis, e aí veio um outro improvável junto. Aí virou um trio. Aí virou um trio, né, mais um trio que se completa e que vem buscando a direção do Senhor para crescer cada dia mais. A gente fica vendo, assim, a mão de Deus em tudo, porque 2016, no nosso ramo, foi o auge da crise. As portas estavam todas fechando ali na saída para Trindade ali, ó, você pegava ali as lojas, os galpões, tudo fechado. A gente pegava vídeo de frotas de transportadoras com mais de 200 caminhões parados no pátio, Meu porque Deus. não tinha, mas foi uma crise no nosso ramo muito Muito. forte, e foi onde a gente começou. Imagina só isso. Espera aí, minha sogra até hoje fala: "Mas como é que você saiu da empresa numa crise tão auge, urgente, né? no auge daquela crise?" Eu falo: "É Deus, filha, senão não". Tem lugares que pra gente chegar, a gente precisa se arriscar, né. São coisas assim. Completamente, completamente. E você, Érica, eu queria saber quais foram os obstáculos que você enfrentou lá no início mesmo do Grupo Brasil? Eu acredito que o nosso maior obstáculo, Giovana, foi a gente começar a empreender sem recurso, porque nós não tínhamos ali o recurso necessário, nós não tínhamos as ferramentas necessárias. E aí nós saímos de uma empresa, que tinha uma fabricação totalmente artesanal, para de fato ir para um industrial. Então nós saímos ali de 9 colaboradores para 40 colaboradores. Então nós demos um salto ali. E aí nesse salto, sem o conhecimento necessário, sem os processos definidos e sem o recurso, aí você imagina o que aconteceu, né. Então foi quando veio a nossa primeira crise mesmo. E eu acredito que esse foi um dos grandes desafios para nós. E além também do desafio também de trabalhar também junto com o esposo.
Porque isso também é um desafio. Conta pra gente um pouquinho dos desafios. É um grande desafio. Então, nós temos a gente aprender, de fato, a separar, né, a empresa, os negócios, a sociedade com o nosso casamento. E aí nós éramos muito jovens também quando nós começamos. Então, a gente teve que aprender tudo isso muito junto, né? Os desafios da empresa que nós tínhamos, que eram muitos, e os desafios também do casamento. Então, é aprender a separar essas duas áreas. E aí eu acredito que precisa muito, que foi algo que aconteceu conosco. Primeiramente, a intervenção divina, a intervenção do Senhor mesmo, para que a gente, de fato, pudesse superar tudo isso. Eu vejo que é isso. Entendi. Eu queria saber agora uma pergunta para os dois, cada um vai fazer uma vez, que seria qual é o momento mais marcante no Grupo Brasil para você pessoalmente? Às vezes foi com um funcionário, às vezes algum discurso, algum momento que vocês olharam e falaram assim, meu Deus, isso aqui marcou minha vida mesmo. Queria saber de você, Emerson, conta pra gente. Eu tô puxando agora isso aqui. Não tem nada programado. O meu momento marcante para nós na empresa ali foi quando o Edmilson, o pastor Edmilson, ele esteve lá na empresa. O Winston, olha como é que as coisas são tudo a gente vê Deus em tudo. A empresa, mas não tem jeito da gente falar em Deus aqui, porque sempre foi É o Senhor que ele nos que direciona direciona a em todo gente, é tempo, verdade. né? O Winston não conhecia o Edmilson, hoje ele é um dos proprietários da atual Cargas. E conheceu ele na igreja, foi? Conheceu ele na igreja e formou uma amizade muito grande em pouco tempo, né, Érica? Em questão de 1, 2 meses ali, formaram uma amizade muito grande. E ele foi lá para a empresa. E chegou na empresa lá e deu uma olhada na estrutura da empresa e falou: ó, seguinte, vocês estão aqui, ó, na beira do abismo. Se vocês der mais um passo em falso, vocês caem lá embaixo. Então vocês têm que se estruturar. Eu nunca esqueço daquela palavra. Nós sentados, não, em pé ali para ir embora de noite já, na porta ali na recepção. E ele falou isso. Falou, Mas vocês der mais... isso veio muito de encontro com aquilo que o Senhor já tinha ministrado no nosso coração. Porque lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Porque nós quebramos 2 vezes. Nessa segunda vez, o Senhor falou para nós muito nitidamente, falou para o meu esposo, falou para o Winston. Você tem a chance agora, isso tem 11 anos atrás. Você tem a chance agora de fazer diferente, de organizar processos, pessoas e tecnologia. E aí veio muito de encontro com isso. Algo que o Senhor já tinha falado para nós. Opa, então peraí, então Não, e aquela nós palavra, precisamos de organizar marcou em mesmo. mim, porque aquela palavra dele ali entrou na nossa mente e a partir daquele momento, nós começamos a nos mover de uma forma diferente. Foi outro divisor de águas. Aí foi o quê? Foi começar a ter gestores dentro da empresa que a gente não tinha ali, a gente resolvia tudo. Nossa. Eu, a Érica e o Winston ali, nós dividia ali e fazia tudo que tinha para fazer. E não tinha ninguém. Em todos os departamentos, sim. Meu Deus. O marketing ali era nós e nos virava do nosso jeito. Postando alguma coisa ali, Facebook, Instagram, tudo. Então, a partir desse momento a gente começou a desenvolver gestores e começou a desenvolver o que uma empresa precisa para desenvolver. Porque a gente não sabia o tamanho que a gente estava. A gente estava lá em cima, mas com a mentalidade lá embaixo ainda. Aí a partir daquele start dele, a gente... Foi buscar mais conhecimento, né? Nós começamos a entender que o conhecimento que nós tínhamos nos levaram até naquele momento. Mas para que a gente crescesse mais, a gente precisava o quê? De mais conhecimento, de novas estratégias. Teve hora que eu até falei para Érica, para um pouco esses cursos seus, vamos trabalhar um pouquinho, chega. Era curso em cima de curso, era inversão em cima de inversão. Eu falei, meu Deus do céu. Foi um tempo que nós envolvemos muito mesmo em crescimento, em buscar crescimento e conhecimento. Foi um tempo que a gente não tinha hora para dormir. Mas hoje a gente vê que valeu a pena, né? Valeu a pena. Tudo vale a pena, né? Nossa. E para você, Érica, qual foi o momento mais marcante dentro do Grupo Brasil? Eu acredito que foi nessa transição onde nós saímos de uma oficina, da parte de uma oficina mesmo, que a gente fazia as coisas muito artesanal, para de fato ir para uma indústria. Foi quando nós compramos na época nós compramos uma indústria que tinha em Goiânia.
E nós compramos ela de porteira fechada. Nossa. A pessoa que estava à frente dela já era, uma pessoa idosa, que não conseguia mais lidar com tudo isso. E aí ela falou: "Olha, eu quero vender e eu estou aqui com os funcionários, eu não tenho como pagar, eu tenho serviço para entregar, eu não tenho como fazer, e aí eu vendo para vocês, mas eu queria que vocês assumissem tudo isso". E aí nós assumimos, porque aí nós saímos de 9 colaboradores para 40. Foi um salto. E aí foi um salto muito grande, que de fato a gente saiu do artesanal para ir para o industrial. E ali a gente teve muitos desafios, porque era uma empresa que vinha também com muitos desafios. Então ali nós assumimos os funcionários, nós assumimos os clientes, a carteira, aquilo que tinha para entregar. Então assim, nós trabalhávamos praticamente quase 24 horas ali para dar conta de tudo isso. Então para mim foi um grande diferencial, foi um marco ali para nós mesmo, essa transição. Foi marcante. E eu queria saber sobre vocês, sobre a questão do agronegócio, né, porque vocês expandiram para o agronegócio também. Tem uma filial em Rio Verde, você pode contar melhor pra gente, Emerson? O agronegócio é as peças hidráulicas que eu sempre desejava trabalhar nessa parte, né, porque a gente toma conta hoje muito bem do rodoviário, e era uma parte desconhecida, mas que eu sabia que era um ramo aí incrível e de uma grandeza enorme. E que até hoje ainda a gente não tá nem no comecinho ainda. Mas era um sonho meu trabalhar com essas peças agrícolas, com essas peças hidráulicas, né, e a gente foi buscando daqui e dali, até que a gente encontrou uma pessoa que conhecia bastante e topou o desafio. E a gente começou esse desafio, ainda tá no começo de tudo ainda, não estamos nem no Nem um terço ainda, né? muito menos ainda. Mas que bom, aí a gente abrimos a nossa filial em Rio Verde, com o Tem pessoal 2 de Rio anos. Verde, a sede lá já deu muito certo, já tem 2 anos já, agora já deu uma estruturada boa, o pessoal estão caminhando praticamente sozinhos, e a gente está crescendo nessa parte agrícola, e vamos crescer muito, se Deus quiser. Amém. Eu queria saber o que que a frase "sonhos e prosperidade sobre rodas" significa para vocês no dia a dia. Você pode contar pra gente, Érica? Eu acredito que todo implemento, todo componente hidráulico que a gente vende, é um sonho transformado. Porque a pessoa ela não está comprando simplesmente um implemento, ela não está comprando uma peça, ela não está comprando um caminhão, ela está comprando um sonho. Então quando a gente fala sonhos, não só para os clientes, mas também para os nossos colaboradores, né, para que os sonhos dele possa ser realizado através da nossa empresa. Porque a nossa empresa ela precisa ser tão grande que caiba os sonhos de todas as pessoas. Porque não faz sentido, nós crescermos se não for para crescer todo mundo junto. Para que as pessoas não possam ter seus sonhos realizados ali através daquele lugar. E os clientes também, porque quando eles compram o nosso implemento, quando eles compram um caminhão, quando eles compram componentes, de fato ele também está realizando um sonho seu, né, de ter o seu caminhão, levar o seu ganha-pão para dentro da sua casa, né. Então, para nós o nosso propósito é esse, né, os sonhos transformados, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores. E eu, nessa frase, eu achei tão perfeita essa frase, que eu queria saber quem foi que tinha tido essa ideia dessa frase. Depois falaram lá na reunião que a gente teve, que foi lá no Berredo que Nós surgiu, surgiu. né, que surgiu essa frase lá. Porque essa frase impactou tanto, eu gostei tanto dessa frase, sonhos e prosperidade sobre roda. Não é para uma pessoa só, engloba todo mundo, engloba os colaboradores que ali o que a gente faz, o produto que a gente vende é o quê? É tudo para caminhões, que é sobre rodas, Uhum. entendeu? Então engloba os colaboradores, que eles têm um sonho na vida, em prosperar, o sonho dos clientes, que você falou aqui agora, que o quê? Ele tá levando alimento, o cara que compra, vamos pôr uma pessoa que só tem um caminhãozinho lá, ele tem um sonho de prosperar com aquele caminhão lá. Sonho de colocar um implemento Gente, naquele essa caminhão, frase né. caiu certa demais para tudo, entendeu? Então a Giovana em si, ela tem um sonho ali na empresa, e o sonho dela vai sair da onde? Da Da empresa. prosperidade que a gente faz para o caminhão, que é sobre as rodas, entendeu? Então essa frase para mim tá perfeita, e ainda querem dar uma mudadinha nessa frase, mas eu tô lutando para que não.
Faz parte da marca, né, de Né? quem é o Grupo Brasil de verdade. Sonhos e prosperidade sobre Sobre rodas. rodas. Eu queria saber com vocês, né, como que vocês garantem que os valores do Grupo Brasil seja vivido por todos? Principalmente agora com esse crescimento da empresa, né, como que vocês garantem que os colaboradores vivam também esses valores? Acredito assim, Giovana, que os valores eles começam por nós. E uma coisa que eu louvo muito a Deus é que o crescimento não afetou a nossa essência, quem nós somos. Então, quando você sabe quem você é, a sua essência, seus valores eles se tornam naturais. E isso as pessoas também refletem, né? Então, começando a partir de nós. Eu acredito que esses valores as pessoas vão trazendo isso muito naturalmente para eles. Essa essência que nós temos, que é crescer, mas continuando com a mesma essência, com a mesma humanidade, com a mesma proximidade ali com todos. E eu vejo que todos eles veem isso também. É a gente ser verdadeiro, né, em tudo que a gente faz, o que a gente tenta ser, tenta transparecer isso, porque tá todo mundo buscando um bem melhor para sua vida. Lógico, o dinheiro envolve tudo, mas hoje a gente vê o tanto de gente que depende do esforço ali na empresa, né. E a gente tem que mostrar os nossos valores, igual a Erika falou, tem que começar da gente, A partir de nós, partir né? de nós mostrando ali, e é um desafio grande, porque tem hora que a gente sabe que vai errar, que não é toda hora que a gente tá ali, né, em cima ali fazendo a coisa certa, mas é isso aí, a essência está na gente, então a gente mostrando que a gente é, a gente vai conseguir pôr esses valores, mas não é fácil. Uma das coisas que a gente sempre trouxe desde o início, nossa empresa, nós somos uma empresa cristã, mas eu sempre falo que nós somos uma empresa cristã, não uma empresa religiosa. Então lá nós não pregamos uma religião, nós não pregamos uma bandeira de igreja, mas Cristo é quem nos direciona. Porque a gente sempre fala assim, que se nós estamos ali, é porque Ele tem nos direcionado em todo o tempo. Capacidade nós não temos, a nossa capacidade vem do Senhor, literalmente. Quantas vezes nós temos uma frase, que é uma frase que está em todos os nossos, as nossas frases que a gente coloca, eu não sei como que fala isso, Jesus, eh, que é agindo Deus quem impedirá. Que essa frase veio de um momento muito difícil que nós passamos. E aí nesse dia mesmo, eu lembro que eu entrei para dentro da minha sala, assim, eu ajoelhei, eu falei: "Senhor, como é que nós vamos fazer?" Porque as portas todas se fecharam e eu não vejo, diante dos meus olhos, eu não vejo, como a gente sair dessa situação. E aí eu me lembro que eu abri a palavra do Senhor. E aí quando eu abri a palavra do Senhor, estava lá, né: "Agindo Deus, quem impedirá?" E eu peguei aquilo como uma verdade para mim. Então é uma frase que a gente coloca ela em todos os lugares, que é de fato agindo Deus, quem impedirá? Porque nós acreditamos muito no Senhor. E aí um dos nossos valores, por sermos uma empresa cristã, é respeito às pessoas, e lá nós respeitamos a pessoa como indivíduo. Lá eu falo que não tem ninguém que é mais importante ou menos importante, porque todo mundo tem o seu valor. E esse respeito as pessoas já pegaram também, porque começaram a partir de nós, né. Então eu acredito que os valores, Giovana, eles vão sendo disseminados a partir de nós, a partir de nós. Então é essa essência que precisa de continuar, essa humanidade, esse respeito às pessoas, que ele precisa de sempre prevalecer. E quando a empresa tem uma cultura forte também, né, é mais fácil atrair pessoas com os mesmos valores, né, valores semelhantes. É muito importante isso. E eu queria saber de vocês uma inovação do Grupo Brasil, né, depois do crescimento, depois de tanta luta, uma inovação hoje que vocês têm dentro da empresa que vocês se orgulham muito disso, de terem chegado, de terem alcançado esse lugar. E a gente precisa melhorar muito ainda, mais uma inovação que eu acho que foi o ponto-chave da empresa foi a criação dos gestores, das áreas de gestão mesmo, dos departamentos ali. Para a gente tá direcionando ali para eles, eles ajudando a gente, porque nós chegamos num ponto que nós tem que arrumar pessoas que sabem mais que a gente, nos departamentos. O Jean mesmo ajudou nós muito ali no marketing, tá ajudando muito, né. Então ele tomou conta ali: "Espera aí que eu vou tomar conta dessa parte". E tá tomando com excelência.
pessoal lá de Rio Verde, lá o César lá em Rio Verde, lá a gente deixa lá na mão dele, vai lá de vez em quando, dá alguns ajustes e tá tomando conta. Então a parte de gestão, acho que foi a criação ali que criação porque tinha que ser criado também, né, como é que uma empresa não tem uma gestão? Mas nós não tínhamos, mas a partir disso aí eu acho que foi o ponto chave que direcionou a gente, que foi uma Uma inovação. inovação. Eu acredito que para nós a inovação maior é de termos saído de uma empresa artesanal para uma industrial. E a partir daí, a gente começar a implantar os processos, trazer tecnologia e investir em pessoas. Eu acredito que essa é uma grande inovação, que é crescer também, mantendo a mesma essência que nós temos. Eu acho que é uma grande inovação para nós também é essa, que é sempre crescer, mantendo a mesma essência de quem nós somos. Entendi. E olhando agora para o futuro, né, pensando numa visão mais futurística, qual legado vocês desejam construir para o Grupo Brasil? O que vocês esperam do Grupo Brasil? Deixar o Emerson começar. O legado hoje que a gente quer deixar para o Brasil é as pessoas gostarem de trabalhar no Brasil e sempre querendo ajudar o próximo. Porque hoje a gente toma conta ali o que, Érica? 130, 140. 140 colaboradores. E é uma responsabilidade muito grande. Então a gente conseguindo passar essa responsabilidade para cada um pegando para si, porque a pessoa vai trabalhar hoje e ela deixa em casa uma família que está lá, muitos ali o único sustento que tem em casa é aquela pessoa que está indo ali trabalhar. Então as pessoas ter essa prosperidade sobre rodas mesmo, é isso que a gente fala, entendeu? Então é isso que eu acho, o legado que a gente quer deixar, além da pessoa de um trabalho para a pessoa aí, a pessoa gostar de trabalhar na empresa, Ela é faz. se acordar cedo, porque isso é muito ruim, igual eu falei aqui, se acordar cedo e não querer trabalhar, você ir lá por causa só do seu ganho, é muito ruim isso. Então você ir, porque você gosta de trabalhar, você quer estar junto ali, porque a gente fica, esse clichê é muito antigo. A gente tá muito mais tempo ali do que com a nossa própria família. Então a gente tem que gostar de estar ali. O departamento que você trabalha tem que ser o melhor, Porque você está nele. porque você está lá. Justamente. E para você, Érica? Eu tenho um grande sonho. E é bom que assim, a nossa sociedade, quando um sonho, todos abraçam, né? E eu tenho um sonho de ter uma escola. Uma escola. Uma escola. Instituto. Nós vamos começar primeiro com um instituto, que é o Instituto Brasil, mas eu quero caminhar para essa escola. E aonde a gente pode oferecer um ensino de qualidade para os filhos dos nossos colaboradores. Hoje nós iremos começar com uma aula de informática, um inglês e um esporte, né, que é através disso, para que eles possam ter os sonhos dele, falar, nossa, eu posso sonhar, eu posso acreditar, né, eu tenho um futuro. Então eu acredito que o nosso maior legado é deixar isso, é fazer com que as pessoas possam sonhar e acreditar que elas podem. Porque se deu certo para nós, que éramos 3 pessoas improváveis, vai dar certo. É só você não desistir, acreditar e confiar. Então, eu acredito que esse ano ainda a gente já começa o nosso instituto, que é o Instituto Brasil. E até chegar ao fato mesmo da gente ter uma escola mesmo, né, onde os filhos dos nossos colaboradores, eles possam deixar os filhos ali cedo, onde eles vão, né, se alimentar, ter um ensino de qualidade e sair de lá tendo uma profissão, e podendo escolher. Então, para mim, eu acredito que o legado é esse, é transformar vidas. Proporcionar oportunidades, né? Oportunidade de crescimento e de sonhos. Eu fiquei sabendo também que tem uma sede em construção, né, saída para Abadia. Como é que foi essa história de conseguir esse espaço? Você pode contar pra gente? Esse foi mais um sonho realizado, né? O Senhor, ele nos deu uma área hoje juntando com a área da sede e do instituto, dá 64 mil metros, né? Então, mais de um alqueiro. E que o Senhor nos deu ela em 2023.
E ali nós estamos construindo a nossa sede, que é um sonho realizado também. Vai sair muitos sonhos e prosperidade sempre roda de lá. Muito, muito. Que ótimo. Nós estamos nessa fase de expansão, de crescimento, né? E nós precisávamos de um lugar maior. E a gente já estava buscando esse lugar, buscando onde que a gente pudesse expandir. E aí o Senhor nos trouxe essa área. Entendi. E vocês pensam em expandir a Brasil para outros estados? Como é que é? Claro, Sim. claro, esse é o plano. Já está no nosso Já projeto. nosso projeto. Abrir algumas filiais, sim. Estamos com a filial de Rio Verde, né? Estamos estruturando ainda, 2 anos, mas foi para a gente ter um conhecimento ali. Agora a gente já está querendo fazer voos mais altos. Que Se ótimo. possível, mais umas 4, 5 aí já. Eu coloquei umas 10. Pensa de trabalho. 10. É. Temos que amadurecer muito ainda, É. mas é um projeto Que nós temos. e não vai ser a longo prazo, não. É preciso já pensar muito bem nisso. Vai ser um boom também, né? Um divisor de águas. Érica, eu queria saber de você, como é que é ser uma mulher dentro de uma empresa com esse tanto de homem? Você enfrentou alguma dificuldade? Nó. Muitas dificuldades, né? Porque você liderar no meio masculino não é fácil. Não é fácil. Então você precisa ter uma postura. E isso é desde o início. Eu sempre brinco, porque eu falava muito com o Emerson e o Winston, né? E eu falava, parece que as pessoas falam que eu sou muito firme, né? Vocês acham que eu sou muito firme, muito dura? E durante muito tempo, às vezes, eu queria até mudar o meu jeito, né? Para poder me adequar ali ao momento e tudo. Mas aí eu entendi que quem você é que faz a diferença. Seja você. Seja você. Independente do lugar onde você está, seja você. A sua essência ela não vai mudar, independente do seu ambiente, independente se você está na empresa, se você está em casa. E quando eu entendi isso, essa junção para mim foi mais fácil. Né? Então eu vejo que liderar cada dia mais a gente buscar também ter as nossas emoções muito equilibradas, porque a gente lida com desafios todos os dias. Todos os dias. E no mundo corporativo também. Quando nós começamos mesmo, hoje nós já temos aí mais ou menos umas 20 mulheres. 20 e poucas mulheres. Mas era somente eu de mulher. Meu Deus. Uma Então, mulher e 40 homens. era bem isso. Né? Então, assim, desde o momento é um posicionamento mais firme, né? Mais com respeito. E eu acredito que isso faz a diferença. A Érica mudou muito. Mas ela mudou, mas não deixou de ter essa firmeza. Porque antigamente o povo tinha medo dela. Ela perguntava pra gente, eu sou assim, não sei o quê. Até eu ficava assim, de falar, não, e tal. Mas ela sempre foi assim, firme mesmo, mas firmeza, não é grosseria nem nada, firmeza mesmo. Mas é uma postura de mãe, né? Mas o quê? Acolhedora. A área que a gente trabalha tem muita gente, igual principalmente na produção, muita gente simples, entendeu? E gente que de todo lado, todos os sentidos, né, Érica? E ela tinha que ter essa firmeza, e tem. E na época esse povo que, tipo assim, vamos pôr aí um cara que é o cara mais grosso do mundo. O cara tinha medo da Érica. Não falava com ela não. "Ó, acho que é melhor ir lá no Insta", eu conversava com ele, Aí hoje ela conseguiu ser essa pessoa mais, Você acha que eu mudei sei muito, lá, Emerson? mudou. Ela passa uma Controlada, figura muito mas acolhedora, eu acho. acolhedora, isso. Hoje ela conseguiu transformar um pouco nisso, mas sem deixar a essência de ser direta. Precisa ter essa postura. Eu vejo que essa postura, ela começou desde que eu era criança mesmo. Por ter perdido meu pai muito jovem, eu sou a irmã caçula, pra você ter uma ideia, eu sou a irmã caçula de 5 irmãos. Só que eu sempre fui a que é como se eu fosse a irmã mais velha. Então eu tive que assumir uma postura A guardiã. desde muito nova. E aí eu vim com isso, com essa essência. A minha mãe, ela adoeceu, eu tinha 15 anos. E aí a minha mãe ficou literalmente em cima de uma cama, né? Minha mãe, ela ficou doente ela não tinha nem 50 anos. Muito nova. Muito jovem. E aí, literalmente, ela ficou em cima de uma cama totalmente dependente. Então, ela não andava, não falava, alimentava por sonda. E quando você é jovem e você passa por essa situação, você amadurece.
E aí eu acredito que eu vim trazendo tudo isso, né? Teve que amadurecer muito Você rápido, contou né? aquela história que quando você perdeu sua mãe, falou: "O que que vai ser seu pai, né, não sei, o que que vai ser dessa menina agora?". Então ela cresceu trazendo essa firmeza com ela. Ah, o que que vai ser essa menina? Uma empresária. E eu queria saber de você, Érica, um conselho que você daria para mulheres que estão começando nesse ramo de empreendedorismo. O que você diria para elas? Nunca desista, independente da circunstância. Que você possa sempre ter sonhos, e uma firmeza e uma fé. Porque você não é as circunstâncias difíceis na qual você passa. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que é uma filha amada. Então, quando você tem esse entendimento, eu acredito que as coisas se tornam mais fáceis. É não desistir, não deixar de acreditar e de sonhar. Por mais difíceis, né, que as coisas estejam, é você acreditar. Acreditar. Que bom. Foi um bom conselho, né? É bem inspiradora. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, conhecer mais um pouco, além, né, do crachá, além do cargo de diretores. E desejo prosperidade ao Grupo Brasil, né? Eu que Obrigada. agradeço. Só mais uma coisa aqui, e o bom de tudo, sabe o que que é? Eu, a Eric e o Winston somos pessoas completamente diferentes. 3 personalidades diferentes. 3 personalidades Totalmente. diferentes, que Deus uniu ali para um propósito. E o bom de tudo, o que que é? Quando a gente reúne, que tem uma questão, ela e o Winston ali discutindo, "E aí, Emerson, e agora?" Você desempata para nós, imagina a Pronto. situação. Eu tenho que ficar sempre no outro. Mas é assim, essa questão é muito 3 têm muito de dominância. É. Os 3 têm muito de dominância. E é o que eu falo, a gente aprendeu a separar o casamento da empresa. Então, quando é lá na empresa, nem sempre os pensamentos são os mesmos, né, Emerson? com certeza. Eu e o Winston, nem sempre os nossos pensamentos são os mesmos. Mas isso é o bom, né? Isso é o bom de tudo. Que a gente se completa ali um com o outro. Um Glória a conjunto. Deus. Eu que agradeço, obrigado mesmo aí. Espero ter respondido aí Respondeu sim. o que precisava, né? Foi ótimo. Mas foi muito bom. Obrigado. Muito bom a Obrigado, gente Eric. poder Obrigado, Giovana. relembrar um pouco, né? Nossa, ótimo. Relembrar um pouco a nossa história, nossa trajetória, de onde nós começamos. A gente só não esquecer que às vezes o crescimento, ele tem dor, mas a dor, ela passa. Quando você tem um propósito claro de onde você quer chegar, isso passa. Quando você acredita e não desiste dos sonhos. Isso faz a diferença. Todo o nosso crescimento de todas as empresas que nós temos, né, porque nós falamos da Brasil Componente, mas nós temos também a Brasil Caminhões. Todas elas nasceram de dificuldades, mas de sonhos e de não desistir e da gente não desistir, né? De onde nós começamos, de onde nós estamos e aonde nós vamos chegar também muito além, porque eu creio que isso é só o começo ainda, né, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós iremos ainda alcançar lugares ainda bem mais altos ainda, né, Emerson? Se Deus quiser. Daqui a um tempo a gente volta nesse vídeo e fala: nossa, nós estávamos assim a questão de 5 anos atrás. A gente nunca imagina o que nos espera, né? Mas é isso, muito obrigada por assistir o nosso podcast. Conto com vocês, a participação. Se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like e aguarde os próximos episódios.